Está consigo o Guia da Vida Saudável. Sejam todos bem-vindos. São vários os estudos que evidenciam o papel dos animais no que diz respeito à saúde psicológica e bem-estar. Convido-vos hoje a conhecerem os benefícios da utilização de animais em situações clínicas e também de ajuda social. Abílio Leite, da Associação Portuguesa para a Intervenção com Animais de Ajuda Social, e Pedro Amado Gomes, que é coach com equinos, são os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui connosco. E começo por perguntar ao Pedro como é que nasceu este conceito, este trabalho de coach com equinos. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui convosco e com o Abílio também. A nível nacional, tudo começou sensivelmente em 2009 com a mentora e fundadora desta metodologia que eu utilizo, que é o método Chiron, Intervenções Assistidas por Equinos, que é a Nathalie Durel. Ela iniciou este conceito com base naquilo que há 30, 40 anos é desenvolvido tanto nos Estados Unidos da América como na Europa Central. Toda a metodologia vem da ligação do ser humano com o equino a nível dos índios, na comunidade índia, e depois foi passado para a comunidade americana e depois disseminou-se. E então temos uma escola de coaching assistido por equinos americana e uma escola de coaching assistido por equinos baseada na Alemanha. E em Portugal estamos a dar os passos desde 2009 e tem sido um caminho. E como é que tem sido esse caminho? Desafiante, bastante desafiante, tendo em conta que utilizamos os equinos, mas não fazemos montaria. Então, temos que partir logo de uma premissa de convidar as pessoas a olharem para o equino no seu estado natural, porque eles não foram feitos para montar, não é? Nós utilizamos para montaria há muitos séculos atrás. As evidências da domesticação rondam os 9.000 anos, não é? E então é um desafio porque as pessoas têm que ir ao local, que é o Parque Natural da Arrábida, no meio da natureza, que para nós é fundamental, para te fazerem sessões, e cá em Portugal não posso pegar no equino e levar a um local, a uma escola, a um hospital, como o Abílio faz, não é? Mas existem noutros países, nomeadamente França, que apresenta, isso já acontece. Mas também há aqui alguma abertura ou menos abertura das instituições que possam receber estas intervenções. O caminho é desafiante porque, junto da comunidade e da população portuguesa, sugerir que venha conhecer-se a si próprio, não é? Mas através de um equino, de um animal, de um ser vivo, mas não o vai montar. Então isto, para mim, tem sido o grande desafio. E já nos vai explicar melhor como é que tem sido, enfim, lidar com esse desafio e qual é que é a percepção de quem o procura, porque a questão da montaria é interessante, porque quando pensamos numa intervenção com cavalos, pensamos logo em montar o animal, dúvida, em, claro. enfim, fazer alguns exercícios, mas já lá vamos, porque quero chamar também aqui o Abílio à conversa, que é o presidente da Animas, a quem pergunto também como é que nasceu este conceito e em que é que se baseia. A Animas surgiu em 2002, portanto, por um conjunto de pessoas, maioritariamente ligadas ao universo universitário, que convencidas da mais-valia dos animais junto do ser humano, da interação humano-animal. E essa mais-valia é muito evidente. Nós trabalhamos essencialmente com cães, embora também se trabalhe com outros animais, no que diz respeito aos serviços assistidos por animais. Trabalhamos a questão dos cães de assistência, para pessoas que têm diversidade funcional com atestado multiusos, têm que ter atestado multiusos, e depois também aquilo que é mais visível, que são os serviços assistidos por animais, portanto, quando vamos aos hospitais, às escolas, aos lares, etc. E aí temos uma vantagem em relação ao Pedro, não é? É que o cão é mais móvel, não é? E ele gosta de andar connosco, é habituado desde que se iniciou o processo da domesticação, em que o cão tem portanto, ele saiu da linhagem do lobo por uma atratividade para com o ser humano, não é? E, portanto, hoje em dia,
o habitat natural do cão é junto do ser humano. Não é? E, portanto, é esta mais-valia que nos faz estar junto, quando estamos junto de um animal, seja um cavalo, seja um cão, naturalmente sorrimos. Não é? Quer dizer, enquanto que se estivermos numa sessão com várias pessoas e não estiver ninguém, as pessoas estão todas um bocadinho mais, se não se conhecerem, mais sérias, mais circunspectas, mais sisudas, etc. Se metermos um animal no meio, não é? Se um cavalo se aproximar, não sei o que e tal, as pessoas, ou um cão se aproximar, tudo muda, não? E, portanto, os sorrisos, a partir do momento em que começam a surgir sorrisos, tudo fica mais fácil e tudo se desbloqueia, não é? E além do Pedro e do Abílio, temos o Harty connosco. Apresente-nos o Harty. O Harty portanto, é um border, filho de cães de pastoreio, também de 2 borders, neto de do Pepe, do cão do nosso coordenador dos treinadores, portanto, que era uma referência no que diz respeito aos cães. E portanto, desde muito cedo, desde que saiu da ninhada, foi muito condicionado, ao contrário do que o Pedro faz com os cavalos, foi muito condicionado para não ter aquela apetência para querer pastorear todas as pessoas, e as crianças e essas coisas todas. Portanto, tivemos que controlar aqui um bocadinho a genética. Portanto, sempre com muito mimo, sempre trabalho muito, muito positivo. Uma pessoa zangar-se com ele é só fazer uma voz um bocadinho mais ríspida, e pronto, é suficiente. Os borders são sempre muito sensíveis e, portanto, entre comida e o disco, prefiro o disco, não há volta a dar. E, portanto, tirando-lhe a trela e o peitoral, é um cão perfeitamente normal, que gosta de brincar, que gosta de correr e que gosta de interagir com as pessoas. Isso é fundamental no nosso trabalho. Não é? E que trabalho é que o Harty já fez? Como é que é o currículo do Harty? Bom, o currículo do Harty, portanto, para além o mais simples são estes momentos em que está numa conversa, em que está preparado, ou quando fazemos workshops ou palestras, etc., em que está ali presente ao meu lado, e eu costumo dizer que aquilo que disse há pouco, não é? Quer dizer, uma coisa é uma palestra com um prémio Nobel, em que as pessoas estão ali muito atentas, outra coisa é eu entrar com o Harty, portanto, os telefones aparecem logo, não para ir para o Instagram, mas para tirar logo fotografias, e as pessoas ficam maravilhadas a tirar fotografias, etc. E depois disso, pronto, também trabalha semanalmente no Hospital São João, na pediatria, nos diversos serviços da pediatria hospitalar, mas também no Hospital de Dia de Adultos, e vai também aos cuidados continuados, aos paliativos do Instituto Português de Oncologia. E, portanto, é o meu cão, e é um cão de família também, não é? Então, o Harty tem muitos papéis, tem muitos papéis, sim. Tem uma vida preenchida. Há pouco estava a dizer uma colega lá fora, que ela dizia, o meu é cheio de vida, não sei mais quantos. Tem que passar a andar com ele para a frente e para trás, não é? A partir do momento em que eles andam connosco diariamente, a relação que se cria entre a pessoa e o seu cão é completamente diferente, não é? E nós vemos isso, porque nós chegamos com um cão minimamente educado e as pessoas dizem, que lindo, maravilhoso, quem me dera que o meu fosse assim, não sei mais quantos. Não, temos que ter algum tempo com eles e pensar que quem educou um filho tem muito mais trabalho do que educar um cão. Agora, nós não nos podemos deixar convencer pelos olhinhos que eles fazem e pela relação que têm naturalmente com o ser humano, tal como os cavalos. Sim. Mas no caso do Pedro e nos cavalos, é tirado partido do estado natural, não há qualquer domesticação, por assim dizer. Como é que é feito esse processo? Todos os cavalos, para estarem nas intervenções, depois nas várias abordagens, todos eles já foram domesticados. Ou seja, a domesticação do equino é a desensibilização aos perigos naturais que ele enfrenta enquanto presa no seu habitat natural. Porque eles, apesar de estarem há 9.000 anos connosco, eles, quando nascem, têm a mesma sensibilidade de serem uma presa e que eles vivem com a sensação que a qualquer momento podem morrer.
Portanto, eles vivem muito presentes que a morte pode estar em qualquer... Está iminente, não é? E isso, mesmo a nível de desporto, às vezes não pode haver uma cadeira no meio de um picadeiro, coisa que foi lá colocada hoje e ontem não estava, porque o cavalo vai se assustar, porque há ali algum objeto que ele não reconhece e ele pode se assustar. Uma borboleta pode assustar os equinos. Os equinos têm medo de duas coisas, das coisas que se mexem e das coisas que não se mexem. Portanto, os equinos têm medo de tudo. O processo foi uma aquisição muitas vezes de negligência por parte dos seres humanos para com determinados equinos e as manadas foram-se juntando, ou equinos que já estavam num centro hípico com determinada vida, estavam em baia, nem em boxe estavam, já estavam muito cansados das aulas de equitação e foram adquiridos para quê? Para irem para o seu habitat natural. Portanto, todos eles, tirando uma garrana, uma égua da raça garrana, que nasceu na manada. E toda a desensibilização e a educação foi feita pelos vários elementos da manada. As éguas e cavalos que existiam na manada. E pronto, e foi-se chegando até termos 10 equinos. Agora só temos 9, porque a mais nova, que era uma lusitana cruzada com uma raça alemã, a mais nova foi a que morreu primeiro. E toda a gente pergunta como é que a mais nova, porque devido ao stress que ela sofreu a nível de desporto equestre. E isso foi medido pela veterinária que me acompanha, que já sabia o historial dela. E ela morreu com uma embolia cerebral. Portanto, a maior causa de morte nos equinos é a cólica, devido aos problemas intestinais que eles podem sofrer, eles comem durante todo o dia, 16, 18 horas, nas 24, e quando eles são domesticados, eles só fazem 4 refeições. O pequeno almoço, lanche e jantar. E isso é completamente contrário ao seu habitat natural. É mais parecido ao ritmo humano. Como? É mais parecido ao ritmo humano. Sim, nós é que fazemos 4 refeições. Portanto, o processo é, não preciso que ele realmente esteja desensibilizado, não é? E depois é ele estar no seu estado mais natural, ou seja, ele não pode estar condicionado pela minha presença, ele não pode estar condicionado pelo meu comportamento, ele tem que ser o mais livre possível para responder às dinâmicas que são criadas entre os clientes e entre o equino. Portanto, não pode aqui haver nenhum condicionamento, porque eles têm que dar e isso é uma das grandes mais-valias, que eles dão um feedback imediato à nossa atitude. E então, eles funcionam como um espelho. Portanto, eles não podem estar condicionados. Que exemplos de feedback? Simplesmente quando alguém aproxima-se do equino para o cumprimentar, não é? Mas vai com o coração acelerado, porque ao fim e ao cabo estamos, a nível de lusitanos, estamos com animais de umas centenas de quilos. E eu tenho uma égua com 1,80 m de garrote, portanto ainda temos que pôr o pescoço e a cabeça. Portanto, e vai com o coração, não é? Assim, a bater mais rápido. Um estado de ansiedade, um bocadinho ansioso. E isso o que é que faz? O cavalo, através da sua audição, que atinge centenas de metros, consegue ouvir o nosso coração a bater. Ora, nós somos um predador ansioso, em que estica a garra, porque isto é uma garra, não é uma mão, ok? Isto é com que agarramos, não é? E esticamos a garra. E ele faz assim, e afasta-se. Defende-se. Sim, porque não é seguro para ele. Ou então, quando nós queremos simplesmente, noutra dinâmica, já temos o cabeção colocado, ou a trela, uma corda, e agora vamos dar um passeio com o cavalo dentro do parque. A pessoa avança e o cavalo fica. Pois. A pessoa volta para trás. Não vale a pena puxar. E não vale a pena puxar. O cão ainda pode puxar. É o que eu digo. Ali o cavalo são centenas de quilos. Quando nós não estamos seguros e confiantes, e esta assertividade, esta segurança interna, de que qual é o caminho que vamos fazer, o cavalo percebe e lê isso no corpo, porque o nosso corpo fala. E nós temos que estar mais habituados a estes termos. O nosso corpo fala. E ainda bem que há bocadinho referiu saúde psicológica, não é? E sair do tema saúde mental. E a saúde psicológica é extremamente importante. E quando nós não temos uma saúde psicológica saudável, este animal, que só comunica através da linguagem não verbal, ele lê-nos microexpressões faciais. Ele consegue entender quais são
Se estamos nervosos, não estamos Estamos nervosos porque isso através das o coração começa a bater, as substâncias que nós exalamos ele consegue também cheirar, porque o olfato dele atinge centenas de metros. Nós libertamos depois a nível de cortisol, oxitocina, etc. Todas estas, como também as outras, não é? Quando sorrimos, como o Abílio estava a dizer há bocadinho, as endorfinas, não é? Ficam muito mais saudáveis a nível de cheiro. E essas hormonas não causam problemas nos cavalos, não é? Portanto, aqui há estes exemplos porque ele funciona, um dos pilares da metodologia é o conceito de cavalo-espelho. Ele dá um feedback imediato e sem crítica e sem julgamento, que é muito bom para nós todos que estamos sempre à espera de sermos criticados e julgados. E então ali é um espaço neutro onde nós podemos aprender aprendendo, que agora fala-se que esta é a metacompetência para os líderes de hoje, que sejam mais humanos. E é isso que nós tentamos introduzir, porque eu trabalho muito a nível de conselhos de administração e a nível de formação de liderança, mas também tenho depois a outra parte na área da saúde mental, em que sou acompanhado pela psicóloga e diretora clínica na associação. Mas nós, sou eu que digo, nós somos mais humanos quando trabalhamos, ou o ser humano aprende a ser humano quando trabalha com os equinos, porque com eles não há possibilidade de nós nos enganarmos, nós continuarmos nesta máscara que nós temos que colocar devido às funções hierárquicas. Nós trabalhamos muito com a pessoa, não trabalhamos com a função, e nós ainda estamos aqui muito agarrados a funções. Eu sou diretor, eu desempenho uma função de diretor. Não é? Eu não sou coach, eu desempenho uma atividade na área do coaching. Não é? Aquilo que eu sou o Pedro, não é? E a minha pessoa, e é isso que o nosso trabalho vai fazendo a diferença, e é aí que os corajosos, como eu digo, os corajosos... Sim, não deve ser fácil. Têm que dar a coragem, não é? De dar o passo e de ir, não é? É por isso que as pessoas têm que ir ao local... Deixar cair a máscara, não é? Deixar cair a máscara, porque há uma exposição, não é? Há uma exposição. E automaticamente avaliado pelos pares que estão lá a assistir. Sim, isso acontece. Mas depois de levarem 30 minutos de briefing comigo, fica tudo muito mais calmo. Sim, eu tenho que colocar os parâmetros, porque o espaço é como um laboratório. Eu trabalhei noutras atividades, só há 12 anos é que trabalho nesta atividade, e o conceito laboratorial foi muito importante para mim. Porque nós ali podemos criar, ou seja, a nossa expressividade, o Abílio ir lá e ser o Abílio, não é? Porque para o cavalo não interessa qualquer marca de roupa ou qualquer nada. O Abílio pode ser o Abílio na sua integridade e na sua honestidade mais profunda. E só assim é que consegue atingir o outro. E isso é fundamental hoje em dia, nós realmente sermos só nós. E estas funções hierárquicas às vezes atrapalham-nos aqui um bocadinho o relacionamento interno. Sim, e está a acontecer, não é? E por falar em relacionamento, como é que é o relacionamento do Harty e dos outros cães que também têm o mesmo trabalho, entre aspas, do Harty, junto dos hospitais? Portanto, referiu há pouco a intervenção na área da pediatria, também nos cuidados paliativos. Como é que ele é recebido? Como é que é a interação? Eu costumo dizer, a primeira coisa que é importante referirmos, quer os cães, quer as pessoas têm que ter formação. Não há volta a dar, não é? Os cães têm que ter um temperamento em que gostem da interação com as pessoas, não podem demonstrar qualquer tipo de comportamento agressivo para com as pessoas, porque estão ali limitados e, portanto, não há volta a dar. E, portanto, o que nós costumamos dizer é que, desde o segurança à presidente do Conselho de Administração, todos ficam encantados com a presença do cão. E porquê? Porque vai ao encontro daquilo que dizíamos, portanto, e que o Pedro também referia. Portanto, a questão, quando nós vemos um animal, não é? Portanto, as teorias da biofilia, etc., não é? Nós relaxamos, os nossos níveis de ansiedade diminuem, não é? E, portanto, é um momento agradável, prazeroso. E, a partir daí, tudo se torna mais fácil, não é? E, portanto, há inúmeras histórias já em ambiente hospitalar, não são vividas por mim, mas por todos os meus colegas, que demonstram que situações que são complicadas, a presença do cão alivia, não é? Alivia porque
Primeiro distrai, porque as pessoas não é natural ver um cão dentro do hospital, embora a maior parte dos hospitais já permitam que os cães dos próprios doentes que estão internados possam visitar mediante determinadas condições, mas andar pelos corredores não é normal ver-se esse cão. Lá fora, como o Pedro também referia há pouco, isto já é uma realidade há 30 ou 40 anos, não é? Cá em Portugal é relativamente recente. E, portanto, são cães que têm que estar completamente higienizados, parasitados, etc. Não é? Portanto, nós não queremos... As pessoas têm um pânico das zoonoses, quando, na verdade, as bactérias multiresistentes não estão nos cães, estão, não é? E ninguém as vê. E ninguém as vê, não é? Mas, portanto, a presença do cão, nós entramos num quarto em que está uma criança desmotivada por estar acamada. Mesmo hoje em dia tem-se os tablets, tem-se as televisões e os hospitais têm salas de brincar e educadoras de infância que insistem para que as crianças vão brincar, vão interagir com outros, quando assim é permitido, que lhes é possível, não é? Tem a presença dos pais, dos familiares, etc. Mas mesmo assim algumas... é complicado, não é? Ninguém quer estar no hospital, não é? E quando o cão entra, portanto, é uma surpresa. É uma lufada de ar fresco. É uma lufada de ar fresco. As pessoas sentem-se, mesmo que não tenham animais em casa, sentem-se num ambiente fora do hospital. Portanto, cria logo ali, nós também achamos muita piada porque nós somos contactados pelos hospitais para fazermos este serviço, que é porque eles querem humanizar o serviço hospitalar. E, portanto, com os cães. Chamam um cão. Chamam um cão. E, portanto, e depois, eles não sabem o meu nome. As pessoas não esquecem completamente o meu nome, mas isso é irrelevante. Agora, não esquecem o cão. E depois tiram fotos e fazem vídeos e mandam. E estão o resto da semana a interagir com aquilo. Nós depois levamos uns flyers que dá para fazer um origami, etc. Portanto, tudo isso cria ali uma relação que permite que depois as crianças trabalhem, fazem desenhos, etc., para nos oferecer. E é isso que se cria. Portanto, é uma motivação extra. Uma extra, motivação não é? extra. Portanto, criar um ambiente pesado, fruto da necessidade, da condição clínica das pessoas, não é? Mas isso permitir que as pessoas sorriam. E, portanto, a partir do momento em que nós estamos a sorrir, as coisas são muito mais fáceis, não é? E não é só as crianças, é também os profissionais de saúde, que não é fácil a profissão que eles têm e o ambiente em que trabalham não é fácil. E, portanto, vê-los quando vem o cão a surgir, ligar a um colega de trabalho a dizer, olha, está aqui, chegou agora. É um acontecimento. É um acontecimento. Apesar de irmos lá de forma constante, sempre ao mesmo dia e sempre à mesma hora, é sempre um acontecimento. Há pessoas já que têm coleções de fotos, etc. E depois é aquela coisa, mostrar os animais que têm em casa, seja a tartaruga, seja outro cão, etc. E, portanto, é sempre ali uma mais-valia de interação interpares com a pessoa que está internada, com o cão, e os cães depois gostam das festas, gostam procuram, não é? Mas não aguentam estar o dia todo a trabalhar. Isso depois é outra questão. Não é? Nós depois temos que saber ler os sinais que eles nos dão para vermos que quando eles já começam a demonstrar algum cansaço, porque depois temos que ver a temperatura ambiente que estão os hospitais, etc., é muito elevada, não é? E nós podemos ir de t-shirt, não é? Mas eles não, eles mantêm a mesma pelagem, não é? Portanto, nós não os tosquiamos, porque isso não faz, nem se deve fazer, não é? E, portanto, temos que os retirar ao fim depende dos dias, mas 30, 40 minutos que eles trabalham e temos que os retirar para não os saturar. Eles têm que gostar de ir trabalhar, porque eles fazem isto por nossa causa. Não é? Porque senão por ele, não é? Quer dizer, era o disco. Era o disco, Era o não é? E está deitado, as pessoas dizem, eu preciso de espaço, não é? O Pedro, naturalmente, não é? Precisa de espaço, porque são cavalos, é diferente, não é? Mas o cão, quando as pessoas dizem, eu se tivesse uma casa com quintal, terreno, não sei o quê, tinha um cão. Não. Para ter cão é necessário ter tempo. Porque o cão, se uma pessoa pode ter os 10 hectares que o Pedro tem, o cão está à porta de casa ou então encostado aos nossos pés. Não é? Já o cavalo não. O cavalo vai pastorear um bocadinho, vai à vida dele, não sei mais quanto e tal, e depois regressa se gostar e quiser, não é? E, portanto, o cão, as pessoas precisam ter tempo para estar com o cão.
E, portanto, nós podermos entrar nos locais, interagirmos, levarmos o cão, as pessoas fazerem festas, tirarem fotografias com ele, é algo que as deixa completamente felizes e motiva para o resto do dia. Não há volta a dar. Não. E o Pedro há pouco referia o briefing de 30 minutos, não é? Sim. E a seguir a esse briefing, o que é que se segue numa intervenção assistida? Nós depois vamos para junto dos equinos e eu faço sempre a referência a equinos porque há aqui a questão do género neutro, porque se eu disser que tenho 9 cavalos, são 9 machos, certo? Mas não. Eu tenho mais fêmeas do que machos, portanto tenho equinos. Nós vamos para junto dos equinos e temos uma dinâmica inicial, que e estes exercícios que eu pratico são baseados nos exercícios a nível internacional e eles vão entrando em linha de dificuldade ao longo, como estava a dizer o Abílio, 45 minutos é o tempo, 50 é o tempo que um cavalo pode trabalhar. O bem-estar deles é necessário e a partir daí, se eu faço uma sessão com um equino, depois, se eu tenho uma sessão à tarde, tem que ser com outro equino. Este não pode ser. Portanto, são exercícios que, primeiro, é em liberdade, em que não há nem corda nem capção, ou seja, que é extremamente importante como é que eu vejo o equino, não é? E é um exercício de observação e é quase uma prática de mindfulness. Este exercício, que se for num bloco de 8 sessões, de acordo com o programa, eu faço este exercício 6 vezes em 8 sessões, que é para nós treinarmos o que é que eu observo no outro e o que é que interpreto no outro. Isto nas dinâmicas interpessoais, sejam elas profissionais ou sejam elas a nível social ou a nível de pessoal, mais de intimidade, é extremamente importante. E depois faço exercícios já ligando com o capção e com a corda, em que posso fazer exercícios com dinâmicas em dupla, em trio, em que há uma que conduz o equino e a outra pessoa vai de olhos vendados. Portanto, qual é a confiança que eu tenho no meu colega? Como é que eu me sinto que agora não estou a ver? Portanto, tudo isto são dinâmicas extremamente amigáveis, tanto para o equino como para o cliente. Não existe qualquer perigo, não é? Porque os equinos estão connosco só a nível... Eles, terapeutas, já trabalham há mais de 10 anos, não é? E depois são exercícios de liderança pela esquerda, pela frente, liderar um equino com 1,80 m de garrote, eu estar à frente dele e fazê-lo recuar simplesmente com a minha intenção, que é a minha linguagem corporal, que é essa que eu depois utilizo na minha dinâmica com os outros. Ou seja, e eu não posso ter nenhuma agressividade, nem, como o Abílio há bocadinho, levantar o tom de voz, porque como estou em liberdade com o equino vai-se embora. E eu fico sozinho. Que, ao fim e ao cabo, é isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós temos atitudes que não são assertivas nem seguras para o outro e nós ficamos sozinhos. Portanto, todas estas dinâmicas... Se não ficarmos sozinhos é porque o outro não tem hipótese de sair. Não é? E a relação fica inquinada. Sim, mas no nosso caso interpessoal, sim. Ali, nós seres humanos, confrontamos-nos com quem estamos nesta inter-relação, que é o equino. Durante aqueles 50 minutos de sessão, o equino afasta-se. E o que é que me causa este afastamento? Então, estamos a trabalhar muito a nível do que é que se passa na nossa psique. Quais são as nossas crenças limitantes? Quais são os bloqueios que eu tenho? Qual é a minha dificuldade de comunicação que eu tenho? Eu comunico oralmente 7%, mas 93% é o meu corpo a falar. Que impacto é que isso tem no outro? Portanto, são exercícios e dinâmicas que podem também ser feitas em grupo. Até 5 pessoas consigo fazer uma dinâmica muito interessante. Um equino com 5 seres humanos, não é? E é muito interessante. E, portanto, são sempre desafiantes. Há o riso, há a galhofa. Portanto, é uma atividade também lúdica, não é pesada. Estamos no meio da natureza. A questão da biofilia para nós é extremamente importante porque nós temos pessoas, a natureza e animais. Para nós temos que estar na natureza, não é? E as características que o cavalo detém, eu gosto, comparativamente aos cães e gatos, que são animais domésticos segundo a lei, o cavalo não é.
Portanto, o cavalo é uma propriedade, é uma coisa, é um animal de produção. Isso é, as pessoas às vezes não têm isto em conta, acham que não, que tem, como há tanto tempo que está connosco, é um animal doméstico. Nós assim o entendemos, mas perante a lei não é. E os estudos que são feitos nestas intervenções são muito mais recentes comparativamente com o cão e com o gato. Sim. Só a partir dos anos 80 é que começaram a fazer estudos. Portanto, neste momento, o cavalo reconhece a nossa expressão facial, se está sisudo ou se está a sorrir. As batidas cardíacas do coração do cavalo, as ondas eletromagnéticas atingem 5 metros à volta dele. Quando nós estamos em presença de um equino, o nosso coração, nos primeiros 15 minutos, pela surpresa, acelera e depois diminui. A sensação de bem-estar é regulada. Ao fim de 15 minutos, nós temos uma sensação de bem-estar. É uma sensação, é algo que o corpo comunica ao cérebro e eu digo, estou a ter uma sensação de bem-estar. Não é? Mas primeiro foi o corpo que sentiu. Aquilo que há bocadinho que o Abílio referiu, que a questão da aprendizagem não é tanto uma aprendizagem cognitiva, é mais uma aprendizagem límbica. Nós funcionamos e aprendemos melhor através da experiência, através do nosso sistema límbico, do que só a nível de cognitivo. E então, para mim, daquilo que tenho feito e conheço a nível de metodologias, para mim, quando a questão da experienciação, porque fica registado no meu corpo. Completamente. E não fica só a nível cognitivo. Eu posso dar uma formação de liderança de 8 horas numa sala de hotel, só que dar uma formação de liderança totalmente diferente sobre as características, as soft skills que são necessárias hoje em dia para nós termos um melhor desempenho. E o bem-estar das pessoas é fundamental, não só o líder, mas que a liderança seja de cada um de nós. O que é que nós vamos fazer da nossa vida? Isso é importante. Ainda ao enquanto que acabaste de dizer, a nossa formação no que diz respeito aos serviços assistidos é presencial, 100% presencial. Não há cá online. O online pode ser para a teoria, não sei quanto, com certeza, mas é diferente. O cão tem que aprender a estar a aborrecer-se quando está nas aulas teóricas, mas depois nas práticas também tem que estar presente. Não há volta a dar. Nós temos que mexer no cão, no cavalo, temos que vivenciar, ver as diferenças, e aí certamente os cavalos também têm ali diferenças entre eles. Sim, e quando as pessoas que não têm qualquer experiência, quer com cães, quer com cavalos, e começam ao fim de algum tempo a conseguir identificar as diferenças, aquilo dá uma satisfação. Por exemplo, nos índices de felicidade, que não é, há um conjunto enorme de itens para avaliar os índices de felicidade, um deles é, por exemplo, conseguir passear bem o cão à trela. Não é? Portanto, quando nós temos um cão, e o curioso, quando às vezes, é uma coisa que me faz muita impressão, que é, como é que é possível um cão não andar bem à trela? Então, nunca na vida pode andar com um cavalo. Não é? Porque se o cavalo puxar, tem que deixar ir, ninguém o segura, não é? E, portanto, quando as pessoas conseguem passear um cavalo, não é? No cabeção, com a corda, e passeá-lo, isso é uma sensação de satisfação. Empoderamento. É uma coisa fenomenal. E é isso precisamente que nós queremos deixar aqui neste espaço, o empoderamento, passar boa informação. Agradeço a ambos terem estado aqui connosco. Foram 30 minutos que passaram, de facto, a voar. Mas agradeço o conhecimento e as experiências que aqui partilharam connosco e digo-lhe assim que está aí em casa que o Guia da Vida Saudável segue daqui a alguns instantes. Até já. Estamos de volta para falar de olho preguiçoso ou ambliopia. Esta é uma condição visual que se desenvolve na infância e que tem tratamento. Vamos conhecer melhor do que estamos a falar com Alcina Toscano, que é oftalmologista pediátrica. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui connosco. Explique-nos então de que é que estamos a falar quando dizemos que a criança tem um olho preguiçoso. Ora, muito bem. Eu gostava de começar pela cumprimentar a equipa que realiza estes programas, que eu acho que são muito importantes. Obrigada. E também pelo convite para falarmos aqui da saúde visual e, em particular, do olho preguiçoso. Então, quando nós falamos da ambliopia, do tal olho preguiçoso que comumente falamos, estamos a falar de uma anomalia do desenvolvimento da visão da criança, que se dá nos primeiros anos de vida. Começa no bebé, nós sabemos que o bebé
tem uma visão muito rudimentar, muito baixa, consegue distinguir os rostos, consegue começar a distinguir alguns objetos, alguns movimentos, mas é necessário que haja uma imagem nítida em cada olho que se forme e que chegue ao cérebro para haver o desenvolvimento da visão normal. E quando há uma interrupção neste processo, portanto, quando interrompemos este circuito, não há o desenvolvimento da visão, normalmente é só de um olho, mas pode até afetar os dois olhos, e aí temos o chamado olho preguiçoso. As causas mais frequentes são os grandes erros refrativos, pode ser um erro refrativo, é um defeito de refração, digamos, um grande astigmatismo, uma hipermetropia, uma grande miopia num olho, pode ser muitas vezes unilateral, um estrabismo, o desvio de um olho, normalmente na criança é mais frequente para dentro, ou uma malformação, por exemplo, uma catarata congénita. Tudo isso pode levar ao olho preguiçoso na criança. E é um desafio em idades tão precoces conseguir identificar todas essas questões de que falou, não só o chamado olho preguiçoso, como também aquilo que está a originar. Exatamente, e vai depender muito da idade, da colaboração da criança. O primeiro exame importante, e eu ressalvo aqui também, saliento aqui, é feito logo à nascença pelo pediatra. E ali nos primeiros meses é o pediatra que vai acompanhar a criança. E requer também empatia, colaboração, percebermos, por exemplo, numa catarata congénita, há a perda daquilo que nós chamamos o luar vermelho do fundo, aquilo que nós, por exemplo, quando tiram uma fotografia com flash, que fica aquele flexo vermelho. E isso é logo o pediatra à nascença que identifica. Se houver uma catarata congénita, não há esse luar. E depois, se há um estrabismo, se há uma suspeita de estrabismo, ou o comportamento visual, a criança que não segue, que tem algum parece não acompanhar. Diz que não segue, é algum exame específico que é feito na consulta com o pediatra? Pode pegar num objeto, pode pegar numa luz, num objeto com mais contraste e tentar que a criança siga, fixe, etc. A criança acompanhar o movimento. Outra situação, por exemplo, uma reação a uma luz intensa, apaga as luzes e de repente faz um flash, porque há bebés que não, mesmo se quisermos perceber que não se vê ou não, esse flash intenso dá-nos também uma indicação. E depois, à medida que a criança vai crescendo, claro que uma das primeiras os primeiros minutos da consulta tem que ser o criar a empatia com a criança para tentar que ela colabore. Criar alguma ligação, depois conforme a idade vão havendo testes para percebermos a criança vê, não vê, exames que temos que fazer muitas vezes, pôr as gotinhas para dilatar a pupila, para perceber os tais erros frativos, a tal alteração, se há opacidades ou não, como é que é o comportamento e que causas é que temos, digamos. E feito o diagnóstico, como é que é idealizado ou como é que é feito o tratamento, o acompanhamento, o que é necessário fazer para corrigir? Isso vai depender da causa, não é? Se falarmos de um erro refrativo, pois vamos corrigir os erros refrativos. A criança vai usar óculos e às vezes temos crianças que começam a usar óculos muito pequeninas, não é? Se for uma catarata congénita, isto requer uma cirurgia e quanto mais cedo melhor. Catarata congénita presente à nascença tem que ser operada nas primeiras semanas de vida. E essa criança vai obrigatoriamente, quando tiramos a catarata, é o nosso cristalino. O cristalino, que é a lente que foca as imagens às várias distâncias, que deixa de ser cristalino, passa a ser opaco. E ao tirarmos a lente que está a provocar a opacidade, não é? Nós temos que, ou introduzimos uma lente intraocular, que se faz a partir de certa idade, mas a criança obrigatoriamente vai ter que usar óculos. No estrabismo, pois às vezes as causas podem estar associadas, mas muito cedo temos que começar a tratar um estrabismo, normalmente com as oclusões. Começa-se a tratar com a oclusão do olho bom, em todas as causas. Oclusão é colocar aquele penso. É colocar um penso. Nós às vezes vemos no fundo continua a ser o tratamento standard para a ambliopia. Hoje em dia também há alternativas. Há gotas que se põem nos olhos, no olho bom, que penaliza a visão do olho bom.
e pode ser uma alternativa à oclusão. Mas não há dúvida que o tratamento standard a nível mundial continua a ser muito oclusão. Talvez a escola americana vá um bocadinho mais para as tais gotas, mas, enfim, ficou aqui, são estas duas opções. E o facto de chamar olho preguiçoso será porque um olho está a desenvolver-se com mais normalidade do que o outro. Exatamente. E o cérebro está a apoiar-se no que vê bem e, de certa forma, entre aspas, a negligenciar o que vê mal. É essa leitura que podemos fazer? Exatamente. O cérebro vai suprimindo, se a imagem não chega nítida para desenvolver a visão, vai suprimindo a imagem daquele olho e vai desenvolvendo a visão do olho bom. E isso é algo que nós não recuperamos, é essencial recuperar a ambliopia nos primeiros anos de vida, porque à medida que a criança cresce, a capacidade de recuperação vai-se perdendo. E quando a criança, por exemplo, chega à fase da creche, da idade pré-escolar, em que os desafios já são maiores, não é? Estão mais tempo sentados, mais tempo focados, os desenhos, as brincadeiras, as pinturas. É nessa faixa etária que muitas vezes se descobrem situações que não foram diagnosticadas mais cedo. Chegam-lhe muitos casos assim? Sim, sim. Hoje em dia já nós aconselhamos a primeira consulta entre os 2 anos e meio, 3. E já há... Mesmo em oftalmologia pediátrica? Em oftalmologia. E já há um rastreio implementado a nível nacional através do Serviço Nacional de Saúde, que já começou a funcionar há vários anos e que penso que está a ser cada vez mais otimizado. As crianças inscritas no Serviço Nacional de Saúde são chamadas para esse rastreio por volta dos 2 anos de idade. Esse rastreio é feito por técnicos de saúde, normalmente os técnicos de ortótica. No fundo, a criança, quando é chamada, tem que fixar um aparelho que é um bonequinho, que tem alguns estímulos visuais e coloridos e, portanto, para ser atrativo, e permite detectar os tais erros frativos, o estrabismo e a tal opacidade dos meios. Claro que depois isso tem que ser interpretado pelo oftalmologista e enviado, que os casos positivos são enviados à consulta da oftalmologia pediátrica. E é um desafio nessas idades conseguir que eles colaborem com tudo o que é pedido, verdade? É um grande desafio, é um desafio e isto requer uma abordagem também e a colaboração com os pais, com os educadores. A consulta tem que ser não é só com a criança, é também com os pais que têm que ser envolvidos neste processo e no fundo, nós fazemos o diagnóstico, nós prescrevemos o tratamento, mas esse tratamento, a oclusão, as gotas, etc., usar os óculos, é feito em casa, é feito pelos pais, é feito pelos educadores. Isso também temos que, de certa forma, informar, apoiar e dar o nosso contributo, não é? E a disponibilidade para colaborar, lá está, é um dos ingredientes que vai garantir o sucesso do tratamento. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E nas escolas? O papel dos educadores aí também, porque de facto é onde as crianças passam a maior parte do tempo e é onde estão as atividades se calhar mais desafiantes até para a própria patologia. Claro, claro, e tudo começa ali no infantário, não é? E, portanto, por isso os educadores, por isso eu dizia, os educadores também têm que estar envolvidos e penso que já têm cada vez mais formação nesse sentido, não é? Às vezes os pais demitem-se um bocadinho desse seu trabalho, dessa sua responsabilidade, depositam nos educadores, no professor, no educador. E isso também não pode acontecer. Tem que ser algo multidisciplinar. A equipa toda tem que funcionar para o mesmo objetivo. E quando, por exemplo, a criança resiste à oclusão e não quer usar aquele penso, no fundo, que está ali e que provoca desconforto, obviamente, porque está a puxar pelo olho que vê menos, portanto, não quererá usar. Como é que conseguimos lidar com essa resistência que às vezes acontece? Nós vamos sempre tentando algumas estratégias. E é tentar que seja criar um desafio, por exemplo, com os pensos, nos mais pequeninos, há pensos com bonecos,
para as meninas, para os meninos, e às vezes eu digo muito aos pais, olha, em vez de que isto seja um castigo, tem que criar aqui uma espécie de um jogo, ou a criança depois, em vez de pega no penso e vai fazendo uma montagem ou numa cartolina, ou faz mas eu tinha uma menina que fazia uma escala em que, quando conseguia fazer oclusão, punha um solzinho lá no dia. Quando não conseguia, punha uma chuvazinha. E, de certa forma, criarmos algumas brincadeiras. E depois, hoje em dia, temos também os ecrãs, temos os telemóveis, que nós temos enfim, uma panóplia de brincadeiras que as crianças gostam de fazer, com os tablets, etc. E, às vezes, é também uma forma... Temos que dosear esses comportamentos e a utilização dos ecrãs, mas pode ser também, ok, naquela hora a criança pode estar com o seu tablet ou pode estar a brincar ali um bocadinho, a estimular a visão. E há hoje em dia, até para muito baixa visão, há programas desenvolvidos nos equipamentos eletrónicos para e a estimular oclusão a visão. Normalmente durará quanto tempo? Existe aqui uma margem, tanto no próprio dia, são algumas horas? São horas, não é? Hoje em dia nós já fizemos e poderemos, em casos extremos, fazer oclusões mais prolongadas, mas normalmente, digamos que estamos ali entre as 2 e as 6 horas por dia. E o tratamento, nós no mínimo temos que tratar 6 meses. Só ao fim desses 6 meses estamos a ter sucesso, nós vamos prolongando até conseguirmos igualar ou percebermos que a visão, às vezes não igualamos, mas percebemos que a visão estabilizou, não é? Aproximou, mas também já não sai daqui, já não melhora. E aí fazemos um bocadinho o desmame. Isto é, nós começamos com 6 horas, não vamos retirar a oclusão, nós temos que ir diminuindo. E, portanto, isto tem que ser passo a passo, para ser também um tratamento continuado e ter o seu sucesso, não é? Mas às vezes há crianças que passam 1 ano ou 2 ou mais com regimes de oclusão. No caso portanto, do chamado olho preguiçoso ser o resultado do tal erro refrativo, isso, enfim, não será sinónimo de que a criança deixará de usar óculos. Portanto, resolveu a questão do olho preguiçoso ou da ambliopia, mas necessitará sempre da utilização de óculos? Sobretudo se forem grandes erros refrativos. Se estamos a falar, porque a ambliopia pode ser ligeira, moderada, grave. Quando falamos dos grandes erros refrativos, não vai acontecer a criança poder deixar de usar óculos, não é? Ligeiros, se for uma ambliopia ligeira, com o crescimento, ou na adolescência, ou às vezes até na idade adulta, essa diferença vai-se atenuando, pode-se atenuar com o crescimento e não haver já a dependência dos óculos. Mas é sempre, os pais perguntam sempre até quando é que vai usar óculos. Vai depender um bocadinho da evolução. Portanto, será, enfim, a ambliopia uma situação fácil de corrigir desde que detectada a tempo? Não podemos dizer assim. Não é fácil. É desafiante, mas pelo menos é algo que envolve tem tratamento. Muito, exatamente. Apesar de envolver um grande esforço. E a taxa de sucesso é grande. Se for uma ambliopia ligeira, as ambliopias graves têm uma grande taxa de insucesso. Se houver, por exemplo, no caso da catarata ou num estrabismo, a taxa de sucesso diminui. E às vezes temos crianças que não conseguem passar de muito baixa visão, abaixo dos 20%. Portanto, há casos graves que não conseguimos tratar. E nessas situações, qual é que é a abordagem que é preconizada? Nós temos sempre que... Há crianças que passam, que já são... Eu hoje sigo adultos que tratei em criança e que continuam a ver muito mal de um olho. Portanto, no fundo, prepará-los para isso e eles saberem que há determinadas coisas que vão ter dificuldade em fazer, não é? E mesmo para fechar, gostava de lhe perguntar sobre os exercícios que vemos muitas vezes publicitados para exercitar os nossos olhos. Do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, esses exercícios fazem sentido ou devemos ter alguma cautela? Depende, temos de ter cautela, porque caímos às vezes no excesso. Hoje em dia desenvolvemos muitas técnicas de bem-estar e caímos no exagero, começamos a
A querer levar o bem-estar a todos os exatamente. pontos. Mas há, de facto, algumas indicações, alguns comportamentos que nós podemos aconselhar e que passa por questões ambientais também. Por exemplo, as pausas, não falámos aqui dos ecrãs, não ficou um bocadinho fora daqui deste contexto, mas, por exemplo, as pausas na visão de perto, as pausas nos ecrãs, e é isso que eu digo sempre muito aos meus doentes, às minhas crianças, passar mais tempo ao ar livre. O que é que se recomenda? 2 horas por dia ao ar livre. Nas pausas há uma regra que se chama a regra dos 20-20-20, que é cada 20 minutos estarmos 20 segundos a olhar para 20 pés, que é para o longe. Claro que as crianças não vão olhar para o relógio, mas lembrarem-se, isso é importante para a nossa saúde visual. Nesses intervalos, pestanejar mais para evitar o olho seco, que é algo que também começa a ser frequente na criança, pelos ecrãs, pelas exposições ambientais, e impede também ou ajuda na diminuição da progressão da miopia. Nós sabemos que as nossas crianças são cada vez mais míopes, não é só pelas razões hereditárias, pelas razões anatómicas, mas por também questões ambientais. Muita utilização da visão de perto e menos tempo ao ar livre. Portanto, basicamente, as pausas na visão de perto, ao ar livre, estar mais ao ar livre e hidratar os nossos olhos. Muito obrigada, doutora Alcina, pelos conselhos que nos deixou aqui e com os quais encerramos o Guia da Vida Saudável de hoje. Queremos que faça escolhas precisamente com segurança. Quanto mais informação reunir, com certeza que mais seguras serão também as suas opções. Voltamos para a semana para ajudar a tornar o conhecimento mais simples e acessível. Até lá, cuide de si, corpo e mente agradecem.